esse discurso dele, Sakamoto, porque o afastamento dele do cargo foi super questionado por pessoas de vários lados, inclusive, né? Dizendo que se não foi um pouco de abuso, se não foi tempo demais para ele ficar afastado. E agora ele fala, foi necessário esse meu afastamento, eu entendo, acredito no judiciário. Te surpreende esse discurso de Ibanez? Olha, Fabiola, quem afastou o Ibanez foi o Alexandre de Moraes, né? E depois quem devolveu o cargo para o Ibanez, né, foi Alexandre de Moraes. É, é natural que ele não queira criticar Alexandre de Moraes neste momento. E se for perceber, o que significa com esse discurso? Não, foi importante, o Alexandre de Moraes tinha razão, foi um momento importante fazer minha defesa. Ele está fazendo o quê? Ele está acariciando, ele está, na verdade, elogiando Alexandre de Moraes, que foi exatamente a pessoa que tirou ele, que devolveu ele para o cargo, né? Então ele tem, digamos, demonstra sabedoria política, né? Independentemente se foi muito tempo, se não foi pouco tempo, eu estou falando que, do ponto de vista político, ele não tá, ele está poupando, ele está elogiando, ele está, na verdade, colocando, falar, eu entendo, né? Foi importante isso para provar minha inocência, exatamente porque trata-se da pessoa que tirou e que tem poder para colocar ele de volta, que foi Alexandre de Moraes, né? Agora, o interessante, Fabíola, em toda essa declaração dele, você vai analisar todo o discurso do Ibanez, ele falou, depois dessa questão, ele falou o seguinte, olha, ele falou que houve um apagão na segurança pública do Distrito Federal. E aqui eu estou lendo, né? Esse apagão certamente não foi de graça, palavras de Ibanez. Alguma coisa aconteceu para que esse apagão ocorresse. Houve apagão na PM do DF, no Palácio do Planalto, que tem um batalhão do Exército para defender, que não estava lá presente. Houve apagão em várias áreas de segurança do Distrito Federal. E é verdade. Houve um apagão na Polícia Federal, da Polícia, desculpa, Militar do Distrito Federal. Houve um apagão no batalhão que fica no Palácio do Planalto. Vamos até lembrar que depois tem imagens que apareceu, estava lá, os militares surgem, né? E tem então um coronel do Exército, que é do batalhão, o comandante do batalhão, tenta impedir que policiais militares prendessem, né? Houve ação do Exército para escoltar golpistas para fora para que não fossem presos. Então, não é que houve só um apagão, né? Houve uma ação deliberada por parte das forças de segurança do Distrito Federal nesse sentido. O Ibanez, ele isenta o Anderson Torres. Ele fala que o Anderson Torres não tinha, olha, na minha visão, ele não foi culpa do Anderson. Se ele tivesse sido alertado antes, tá passando pano para o Anderson Torres, porque se o Anderson Torres for culpado, ele também acaba sendo culpado. Porque, afinal de contas, é o secretário dele. Ele escolheu o homem que é um homem forte do governo Bolsonaro. Então ele está passando pano para o Anderson. Só que esse apagão da Polícia Militar não foi, não aconteceu tipo, do nada, de geração espontânea. Foi exatamente porque não havia, num plano, não havia comando, que o secretário não tinha feito o trabalho, sendo que a inteligência de vários órgãos apontava para uma manifestação desse caráter dias antes. Então, o que acontece? Você tem o quê? Você tem esse apagão que foi deliberado, que agora está se buscando, e o Supremo Tribunal Federal está tentando entender quem foram os grandes responsáveis por esse apagão e pelos atos golpistas, né? A desconfiança geral, o grande suspeito é o núcleo do bolsonarismo, tendo o ex-presidente, hoje refugiado na Disney, como principal alvo. Falando nessas investigações, e aí você falando do apagão, né? Uma coisa é o apagão, que é essa inércia da segurança em proteger a Praça dos Três Poderes. Por outro lado, a organização desses atos que começaram há um tempão atrás, né? Quando o resultado das eleições saiu, porque veio vindo, né? Esse filme, ele vem de tempos, né, Sakamoto? E aí, as investigações... Não, desculpa, Fabiola, você tocou num ponto essencial, porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deixou claro que Sim. se houvesse uma derrota nas eleições, se houvesse alguma coisa, se o resultado das urnas não fosse aquilo que ele esperava, ele falou que poderia acontecer algo no Brasil semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos